Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Farmácia em Prosa, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, o CRFGO. Estamos gravando aqui diretamente do Centro de Aperfeiçoamento Farmacêutico, o CAF, e estamos com convidados muito especiais para essa conversa de hoje. Eu sou Maiara da Costa, jornalista do CRFGO, e te acompanho em mais uma jornada. Você sabia que os farmacêuticos que atuam no Sistema Único de Saúde, o SUS, contam com um documento oficial do Ministério da Saúde que orienta o cuidado à saúde dos usuários do sistema? Pois é, eu estou falando do documento que são as Diretrizes Nacionais do Cuidado Farmacêutico no SUS. E esse é um assunto muito técnico, mas muito interessante, e que você aí de casa vai aprender hoje com os nossos convidados. Eu estou aqui com a Agnes Nogueira Gustenheimer, é isso mesmo, Agnes? Isso mesmo. Farmacêutica do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Obrigada. Eu estou aqui também com a Anne Rosalina Trento, farmacêutica, coordenadora do Grupo de Trabalho de Serviços Clínicos do CRFGO e também presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, a regional aqui de Goiás. Seja muito bem-vinda, Anne. Obrigada pela sua presença. Eu também estou aqui com outros convidados também muito especiais que a gente vai aprender muito hoje. A Gisela Santana Honório de Paiva, que é farmacêutica, coordenadora da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e membro do GT de Saúde Pública aqui do CRFGO. Seja muito bem-vinda, Gisela. Obrigada pela sua presença mais uma vez, né? E eu estou aqui também com o Jânio Barbosa Pereira Júnior, que também é farmacêutico do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Vocês dois trabalham juntos? Sim. Exatamente. Ai, que coisa boa! Somos colegas de trabalho. É em Brasília? Isso, em Brasília. Também. Em Brasília. Também. Ai, que coisa boa! Eu sou de lá também, mas agora eu tô aqui em Goiânia tem uns 2 anos. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Em nome da diretoria do CRFGO, eu agradeço também a toda a equipe do conselho que faz isso aqui acontecer. Bom, eu queria começar conversando com vocês sobre o conceito de cuidado farmacêutico, né? Quando a gente pensa em saúde pública, quando a gente pensa na saúde da população, no bem-estar da população, sempre vem essa ideia da farmácia e do cuidado farmacêutico. Mas o que é o cuidado farmacêutico? Agnes, você pode começar, por favor? Claro. Então, o cuidado farmacêutico, ele nada mais é, né, do que essa mudança de foco do profissional farmacêutico, que parte de uma visão muito voltada para a logística, para o cuidado com o medicamento, para um cuidado focado na pessoa e realmente em cuidar das necessidades da pessoa que está em uso de algum medicamento. Então, ele se manifesta de diversas formas, na forma de serviços que as pessoas recebem, né, no serviço quando acessam o Sistema Único de Saúde, na forma da dispensação dos medicamentos, quando recebe o medicamento com informação junto, né? E o farmacêutico tem esse papel importantíssimo, que é justamente prestar este cuidado, este acompanhamento do paciente para verificar se ele está atingindo, né, os resultados que a gente espera quando a pessoa utiliza medicamento. Que é o quê, né? Você ter a efetividade do tratamento, você tomar o medicamento que é realmente necessário para você, né? Você tomar o medicamento na dose correta, no processo de uso correto, da forma correta. Então, o farmacêutico, ele tem esse papel, né? O cuidado farmacêutico é esse cuidado integrado junto com a equipe de saúde para dar conta dessas necessidades. Então, o cuidado farmacêutico, ele também vai além só do trabalho do farmacêutico. Ele é um trabalho, poderia dizer, multidisciplinar, assim, com outros profissionais da área da saúde? Seria isso? Exatamente. Ele parte da interdisciplinaridade também, né? Porque a gente necessita justamente estar integrado com a equipe de saúde para realizar o cuidado farmacêutico. Você precisa estar conectado com aquele médico prescritor, para que se existe algum erro de prescrição, se existe alguma questão de dose que o farmacêutico no processo do cuidado ele verifica, nós temos que nos comunicar com a equipe de saúde, né, para justamente realizar esse cuidado de forma integrada. A mesma coisa com os enfermeiros, com os nossos colegas nutricionistas e todos os outros profissionais de saúde que se envolvem nesse processo do cuidado. Ótimo. E, Anne, eu queria saber um pouco de você. Qual que é o papel do farmacêutico
nesse contexto, assim, de cuidado à saúde, não só no âmbito do SUS, mas no geral, né? Que eu sei que você também tem muito esse trabalho com capacitação profissional, com a questão da qualificação profissional do farmacêutico. Então, qual que é o papel, a importância do farmacêutico nesse contexto da saúde? Dentro do cuidado, né, hoje a gente usa muito um termo relacionado à ressignificação do papel do farmacêutico. Então, quando a gente fala que o cuidado engloba o paciente atuando diretamente com o paciente, né, se desvinculando da parte técnica administrativa, né, dessa parte tecnicista do medicamento e voltando mais para o cuidado do paciente, a gente entende que o farmacêutico tem um papel de ter um olhar integral, né, ao paciente. Então, a gente avalia muito a relação de problemas relacionados à farmacoterapia, mas vamos mais do que isso, vamos além do medicamento, né? Então, como a Agnes disse, então, desde a necessidade, adesão, efetividade, segurança, e as intervenções que vão além das intervenções farmacológicas. São intervenções não farmacológicas que nós também podemos fazer e que, para isso, muitas vezes a gente requer se comunicar, né? Participar de uma equipe multidisciplinar e saber se comunicar com essa equipe. Então, essa questão da capacitação vem muito de encontro a uma carência que o farmacêutico tem de formação mesmo. Eu falo de nós, né, que estamos aqui, tivemos uma formação anterior a essa que está hoje, né, dos farmacêuticos que estão saindo para o mercado, que foi uma formação muito voltada para a parte técnica do medicamento, né? Não fomos formados especificamente para o cuidado. Então, hoje, quando a gente faz capacitação, não é que não seja voltada para o profissional que acabou de sair da graduação, né? Mas as capacitações são muito voltadas para atender, para fazer esse serviço de cuidado centrado na pessoa, para entender a pessoa de forma integral, holística, e de saber se relacionar, correlacionar os nossos serviços com os outros profissionais de saúde. Né? A gente entende que o farmacêutico, por ser um profissional que tem é muito acessível, né? E que a gente consegue atender de forma integral, porque nós conseguimos reunir todas as demandas que esse paciente traz, né? Muitas vezes pelo uso do medicamento, outras vezes não, e fazer os devidos encaminhamentos. Então, a gente funciona, na verdade, como uma ponte entre o paciente e os outros profissionais. E as capacitações vão ao encontro de fazer com que o farmacêutico entenda o seu papel dentro de um serviço de saúde, dentro das equipes multiprofissionais. Nossa, essa sua fala ela é muito interessante, porque existe uma ideia de senso comum que o farmacêutico é justamente essa pessoa, né, que dispensa medicamentos, que te orienta apenas com essa parte de medicamentos. E não é isso. E falar isso para o pessoal de casa é muito importante para que as pessoas possam entender que o farmacêutico ele vai além, né? Ele orienta, ele ajuda no tratamento, é um profissional, no caso, assim, importantíssimo até para a questão da adesão, né, Gisela? Então, eu queria que você explicasse um pouco, assim, para quem está nos ouvindo, justamente isso. Existe essa, como a Anne e a Agnes bem colocaram, que existe essa ideia hoje, talvez a gente pode dizer um avanço que aconteceu nesse cuidado farmacêutico, que antes era essa ideia mais tecnicista, como você bem colocou, hoje já tem uma visão mais holística da coisa, mais global, mas como que foi que, por exemplo, a área da farmácia percebeu essa necessidade de tratar o paciente como uma pessoa, né, no geral, e não só na questão técnica, ou não só na questão da dispensação? Como que foi esse processo, assim? Na verdade, assim, a gente vê essa necessidade no nosso dia a dia mesmo, nas unidades, né? Às vezes você vai ver isso na sua casa. Às vezes você tem um parente seu que ele estava tomando determinada medicação, né? Determinado medicamento, e parou de tomar porque ele achou que ele melhorou, né? Ele não discutiu com ninguém nem nada, e de repente você fala, pai, seu remédio não está tomando mais, não? Não, minha filha, eu já melhorei. Aquela batedeira que eu estava sentindo, ou aquela suador que eu estava sentindo, passou, já estou bem. Mas era um medicamento para hipertensão que ele teria que tomar a vida toda, né?
Então, a partir desse cenário simples, a gente consegue perceber o quão importante é a atuação do farmacêutico ali naquele momento. E isso, quando a gente está em unidades de saúde, a gente vê o tempo inteiro, né? Um paciente, você falou uma palavra-chave aí, da adesão. Eu acho que o farmacêutico, dentro dessa parte do cuidado, ele tem um papel essencial para garantir a adesão do paciente. Porque uma vez que eu explico para ele, né, o porquê dele estar tomando aquele medicamento, ele precisa entender, aquele medicamento ele vai ser temporário na minha vida? Não, aquele medicamento você vai precisar dele a vida toda. E o que eu vou precisar adequar na rotina daquele paciente para que ele consiga inserir esse medicamento para a vida toda? Porque muitas vezes foi prescrito o medicamento, mas não se questionou qual é a rotina desse paciente, que hora que ele acorda, que hora que ele dorme. Ele busca filho na escola, não busca, né? Como que é? Tem alguém para ajudar em casa? Não tem? E tudo isso interfere na forma que ele vai utilizar o medicamento dele. Então, quando a gente fala, né, pensar no paciente como um todo e não apenas alguém para quem eu estou entregando o medicamento, é esse o cuidado, né? Sim. Começa aí a parte do cuidado com o farmacêutico, sim, com o usuário. Sim. E isso é tão importante porque, por exemplo, trazendo aqui para o pessoal de casa uma situação minha mesmo, né, pessoal? Eu tenho hipotireoidismo e tireoidite de Hashimoto. E eu tomo um medicamento que é o hormônio há muitos anos, mas chegou num momento da minha vida que eu fiz igual o pai. Eu falei, não, já deve estar melhor, nunca mais senti nada, nunca mais tive sintomas. Vou começar a não tomar de certa forma, né? Porque tem que ser no jejum, tem que ser ao acordar. E baguncei tudo. E aí fiquei muito mal, tive que voltar ao endócrino. Nisso, conversei com muitos farmacêuticos, que agora eu tenho muitos amigos farmacêuticos, gente, que eu posso tirar muita dúvida. E foi assim que eu aprendi o quão eu estava me prejudicando. Porque eu lembro que um desses meus amigos farmacêuticos virou para mim e falou assim, Mayara, se a bula diz uma coisa, não é porque alguém criou ali a bula de qualquer jeito. Se o medicamento está dizendo que você tem que tomar em jejum e ele é chatinho de ser tomado, é porque ele foi desenvolvido daquela forma e tenho certeza que se desse para ser melhor, seria. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, é isso, né? Então, assim, muitas vezes o paciente, ele faz as coisas ali da cabeça dele porque ele acha que sabe mais do que o médico, do que o farmacêutico, não sabe e acaba se prejudicando. Mayara, só para complementar. Sim, claro, por favor. Que também a gente consegue verificar a importância do cuidado farmacêutico hoje, porque a gente verifica que, por exemplo, 60% das buscas à internação ou busca à emergência são causadas por algum problema que a pessoa teve ao usar os seus medicamentos. E aí vem o uso irracional. E daí pode ser a adesão, né? Pode ser que ela não utilizou o medicamento correto, ou não usou na dose correta, ou teve alguma reação adversa. E isso causa um custo bastante elevado para o sistema de saúde também e um impacto muito importante na qualidade de vida daquela pessoa, na morbidade e na mortalidade também, né? Então, quando a gente verifica que esses problemas que estão atrelados ao uso do medicamento, né? Todo medicamento pode causar um dano. E a gente precisa estar sempre alerta em relação a isso, né? E temos como um desafio também global da segurança do paciente, por exemplo, a questão do uso correto dos medicamentos, como um desafio que todos os profissionais de saúde, toda a população tem que também dar conta disso e olhar para isso cada vez mais para que a gente diminua esse impacto, né, que o erro de medicação ou então os problemas relacionados a esse uso causam. É porque a gente bate muito nessa tecla da adesão, né? E eu gosto muito de falar que o cuidado farmacêutico vai muito além da adesão. Então, só se a gente... Na verdade, os problemas relacionados à farmacoterapia são classificados em, né, necessidade, adesão, efetividade e segurança. Só nesse quesito da adesão, a gente tem sim o paciente que é diagnosticado, que tem a necessidade, que já tem a prescrição, mas que não utiliza. Esse é um problema de adesão, como foi o seu caso. Sim. Né? Dentro desses problemas, nós ainda temos os problemas dos pacientes que não são diagnosticados, e aí entra o cuidado farmacêutico não para diagnóstico, gosto também sempre de reiterar isso, não fazemos diagnóstico, mas fazemos rastreamento, né, de doenças, no caso de pacientes que tenham necessidade de fazer um tratamento e não fazem. Então, muitas vezes é um paciente com hipotiroidismo que tem desânimo, que tem cansaço, que tem fadiga, que tem queda de cabelo,
intolerância ao frio e vai, né, fazendo automedicação, toma um medicamento para queda de cabelo, toma um energético para dar mais energia e, na verdade, o que ele tem é um problema de saúde não diagnosticado. Né? E o farmacêutico atua nessa frente também, de rastrear, de orientar. Então, é um problema de necessidade de medicamento. O paciente ainda não usa, né? Sim. Então, nós temos essa questão do paciente que não adere ao tratamento, já é diagnosticado e tem a prescrição. O paciente que tem a necessidade e não utiliza. E nós temos um outro grupo de pacientes, que são aqueles pacientes que não têm a necessidade e utilizam. Né? Então, vejam que dentro de um grupinho de problemas relacionados à farmacoterapia, o farmacêutico tem uma gama de intervenções que ele pode estar fazendo. Quando a gente fala que ele atende de forma integral, é isso. É muito além do medicamento. Sim. Isso é muito importante mesmo deixar claro e frisar, Anne. E Jane, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre essa questão do cuidado farmacêutico. Por exemplo, você é do Ministério da Saúde, né? Sim. Então, lá vocês também lidam muito com essa questão de documentação, né? De assistência, de cuidado. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre as diretrizes nacionais, né? Que é o tema maior aqui da nossa conversa. Mas realmente é importante a gente deixar claro para o pessoal de casa a importância do cuidado farmacêutico, do que ele é, do que ele representa, tanto para os farmacêuticos quanto para a sociedade. Mas, por exemplo, você observa também essa mudança hoje no profissional farmacêutico, igual as meninas estão comentando, você na sua profissão mesmo, no seu dia a dia. Fala um pouco pra gente, como que você vê isso no seu trabalho, né, na sua realidade. Sobre a questão da importância do cuidado farmacêutico. Isso. É um tema recente, né? Aqui no Brasil tem se discutido, né? Vamos pensar sobre as atribuições clínicas, né? Foram regulamentadas agora há 11 anos, né? Essas resoluções de 2013, né? A 585, depois a 586, a resolução do CFF. Então, é bem recente ainda, né? E a partir dessas resoluções a gente foi tendo, né, outras regulamentações também para que o farmacêutico ele possa estar atuando clinicamente. Sim. Entendeu? Então, eu formei em 2017, por exemplo. Então, desde então a gente teve algumas alterações nos currículos também, também até para poder estar formando esse profissional com esse novo, né, esse novo enfoque, com essa nova atuação. Com esse novo olhar. Isso, né, com esse novo olhar, exatamente, né, saindo dessa parte tecnicista. Né? Porque isso aí que a gente está falando é um aspecto apenas. Por exemplo, essa parte tecnicista, se você olhar para o medicamento, mas a formação do profissional, né, em muitas universidades, vai depender também onde que o colega ele se formou também, então é mais voltado para a bioquímica, é mais voltado para a indústria, é mais voltado para as análises clínicas, os alimentos, enfim. Então, assim, a gente observa na prática, assim, hoje mesmo, assim, esse movimento mesmo, e aí tem também os conselhos, né, o Ministério também. Agora, com essa parte, né, dessa documentação, é um marco realmente histórico, né, para a gente. Né, assim, a farmácia clínica, o cuidado farmacêutico, ele já existe há 40 anos. Né, se a gente for pensar, então, agora com essa portaria, com essas diretrizes que a gente está tendo, essa chance, né, essa oportunidade da gente estar institucionalizando isso. Sim. Entendeu? E justamente porque está esse movimento, mas a gente ainda tem muito caminho a percorrer ainda para que o farmacêutico, ele efetivamente, ele possa estar atuando, né, e utilizando todas as suas habilidades, a sua expertise, justamente para poder estar fazendo isso que a Anne acabou de colocar também. Mas, Mayara, só também para complementar a fala do Jânio, a gente teve no Brasil já várias experiências relacionadas ao cuidado farmacêutico, né? Nós tivemos um projeto importante em 2012, 2013, em Curitiba, que justamente implementou o cuidado farmacêutico no SUS naquele momento, né? Dentro do componente especializado da assistência farmacêutica também nós temos várias experiências. Recentemente, né, na atenção primária, também tivemos vários projetos relacionados a colocar em prática isso. Porque o que a gente vê, até indo para o território, lá dentro do Ministério, né, quando a gente faz os diagnósticos, é que ainda existe essa barreira que é da formação do profissional farmacêutico, que às vezes até tem no currículo essa formação, mas não se sente seguro de realizar as consultas farmacêuticas, né, de realizar realmente o acompanhamento clínico daquele paciente, né. Mas a gente vê também uma questão ainda de RH, né, relacionada à quantidade de farmacêutico que às vezes tem nas prefeituras, nos municípios, que às vezes é um farmacêutico num município para dar conta de toda a questão administrativa e clínica agora. Então, a gente precisa passar também por essa barreira, digamos assim, né, da implantação.
E a gente vê a questão do apoio institucional, como é importante. Porque senão, se a gente não tem um apoio institucional, os projetos eles acontecem de forma muito esparsa. E a gente não verifica o cuidado acontecendo na prática. A população, ela vai dizer, mas isso não acontece lá no meu município. Porque a gente não consegue chegar em todos os locais quando não é uma política ou não é algo institucionalizado. E hoje a gente vê um movimento, pela primeira vez assim no Ministério, que a gente tem acompanhado de realmente institucionalizar o cuidado, colocando como uma pauta, né, do Ministério para justamente conseguir fazer com que chegue todo o território. Que a pessoa que está lá, que tem direito à informação, que ela está lá na ponta, ela está recebendo um medicamento, às vezes, que é um custo elevado, né, que ela só recebe, só existe uma entrega. E o que a gente quer com essa questão da implantação do cuidado é que exista uma informação junto com este medicamento. Que a gente, como farmacêutico, nós somos responsáveis, né, por esse momento, por esse ato. E a pessoa tem o direito de receber informação. Então, até quem tá em casa, né, nos assiste, todo mundo tem direito a receber a informação junto com o medicamento, né? Isso é uma questão de direito à saúde. Esse ponto é muito importante, Agnes, realmente, porque eu fico pensando, né, para existir uma diretriz, para existir um plano, um planejamento, é preciso diagnóstico, como você falou, é preciso pesquisa. E se precisa de solução, porque a pesquisa é justamente isso, né, é solucionar algo, então é porque está faltando, né? Porque há desafios ali, como você bem colocou, esses obstáculos. Então, eu queria agora também que a gente comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão das diretrizes nacionais. Eu tenho aqui uma informação, inclusive, de que, e aí vocês, por favor, me corrijam se eu estiver errada, mas acredito que não. Como bem o Jânio colocou, o que isso representa, assim, para a sociedade, para vocês também? Por que isso é uma conquista muito grande? É por questão de padronizar esse cuidado? É por questão de levar mais informação aos estados? O que isso significa? Acontece que é um movimento que vai fortalecendo outros pequenos movimentos que eram locais, né? Então, quando eu tenho, assim, uma diretriz nacional, os outros profissionais e as outras áreas param de pensar, não era só uma coisa classista que eles estavam querendo fazer, né? Eles não estavam pedindo mais farmacêuticos só para ter mais farmacêuticos contratados. Estão pedindo farmacêuticos porque, de fato, o farmacêutico pode ir além do que aquilo que muitas pessoas enxergavam, né, como o papel do farmacêutico. Então, a publicação das diretrizes, ela fortaleceu os movimentos que já vinham sendo feitos, né, dentro dos municípios e dentro do próprio estado. Então, a partir desse momento, a gente ganha força para reivindicar, né? Reivindicar profissionais, reivindicar estrutura física adequada, né? Porque se a gente visitar a maioria das unidades de saúde, a gente vai ver que a farmácia é um local pequenininho, fechado, é um caixotinho que tem uma janela, né? É verdade. E a partir do momento em que eu começo a falar de cuidado, como que eu vou cuidar desse usuário falando com ele na janela, né? Com outros monte atrás dele esperando para receber o medicamento. Então, eu vejo, assim, como um fortalecimento mesmo das nossas ações, né? Acho que a publicação das diretrizes, ela vai abrir muitas portas, né? Estamos vindo aí também com um aumento de contrapartida para assistência farmacêutica básica. Então, assim, vários movimentos que estão sendo trabalhados em nível nacional e também dando forças para as ações que já estavam sendo feitas em nível estadual e municipal. É bem isso. Eu acho que é importante salientar que as diretrizes do cuidado farmacêutico, elas estão inseridas dentro da PNAF, que é a Política Nacional da Assistência Farmacêutica, que completa 20 anos este ano. Então, nós temos, né, esse grande marco que foi a Política da Assistência Farmacêutica, instituído, né, há 20 anos atrás, e o que faz com que a gente tenha muitos avanços relacionados à assistência farmacêutica no Brasil. E o cuidado realmente já estava dentro da política lá há 20 anos, né? E hoje vem a diretriz como um anexo dessa política, ela vem reforçar esse direito à população. Então, mais importante do que para o farmacêutico, é importante para a população essas diretrizes. Porque elas garantem, além do acesso ao medicamento, ela garante o acesso ao cuidado. Né? E isso é muito importante. Isso causa realmente um impacto muito relevante para o Sistema Único de Saúde e para a saúde da população.
que a gente ainda não consegue mensurar o quanto, mas daqui talvez a 20 anos a gente vai dizer, 20 anos foi publicada as diretrizes do cuidado farmacêutico e só por isso a gente tem hoje em todas as farmácias do SUS, né, isso institucionalizado. Então, vejam que é um impacto a médio e longo prazo, né? Mas ele já começa a surtir efeito. A gente sabe, todo mundo aqui que já trabalhou na ponta e já trabalhou, né, nos estados, nos municípios, sabe o quanto é importante tu ter um documento que justamente norteia as tuas ações. E foi com esse objetivo e propósito que a gente construiu as diretrizes. É justamente para nortear quais as ações que são importantes para que isso aconteça, para que isso realmente se torne uma realidade, né? E vamos falar então dessas ações, assim, para explicar para o pessoal de casa o que de fato, na prática, são essas diretrizes, o que ela traz, o que esse documento traz. Quem quiser começar, fica à vontade. Então, essas diretrizes foram construídas, né, de forma bastante coletiva, junto com a participação, né, dos estados, dos municípios, dos farmacêuticos, com os diagnósticos que nós coletamos com a população e também com os municípios e estados. Então, ela parte de uma necessidade em saúde, de uma necessidade social, de uma necessidade de que existia essa lacuna, né, de se colocar em prática o cuidado farmacêutico. E ela traz, então, primeiramente, o conceito desse cuidado de forma ampliada, de forma que mostra que o foco é na pessoa. Não é mais no paciente que tem uma doença, mas é na pessoa, diante de todas as suas necessidades em saúde, né? E a gente também mostra nessas diretrizes, são 13 diretrizes, né? A gente organizou em 13 tópicos, digamos assim, que são macrotópicos, né? E também nós trazemos os princípios do cuidado farmacêutico ali, que são princípios do SUS, né, Jânio, mas também se complementa a princípios que nós consideramos importantes para atuação e para que isso seja realidade, né, que é a interprofissionalidade, que é a parte ética, que é a parte do cuidado com foco, né, na pessoa e todos os outros princípios do Sistema Único de Saúde. E, além disso, a gente traz também o que são os serviços farmacêuticos. O que são os serviços farmacêuticos, né? Que são esses serviços que aparecem para o usuário, aparecem para a população. Por exemplo, quando é realizada uma consulta para explicar como se utiliza melhor a insulina, né? Como que se utiliza aqueles dispositivos que são utilizados para asma, dispositivos inalatórios, que a gente caracteriza como complexo, né? Então, são serviços que aparecem para o usuário, né? E isso a gente qualifica ali o que são os serviços farmacêuticos e também a gente demonstra ali as diretrizes como um norte para quem quer implementar, aquele profissional que está trabalhando no município ou no estado e que justamente quer trabalhar, né, com essa implementação, sabe ali o passo a passo, digamos assim, de como realizar e botar isso em prática. Perfeito. E são essas 13... Claro, à vontade. São essas 13 diretrizes, né, que a Agnes colocou, que são essas, vamos dizer, vão direcionar macroações, né, que a partir daquela diretriz ali que está relacionada à questão do dimensionamento, por exemplo, da educação continuada, do profissional, né, da necessidade dele se qualificar para ele poder estar prestando um serviço, né, melhor para a população, né, que está sendo assistida, recebendo aquele medicamento. Tem uma inovação também que ela traz, que é a possibilidade da realização desses serviços que a Agnes colocou, e qualificar o que é esse serviço, o que esse é o cuidado também, que foi algo que até então a gente não tinha como portaria, né, no âmbito do SUS, o que é o cuidado farmacêutico, quais são esses serviços. Para além disso, né, de qualificar o serviço, ela coloca também a possibilidade da realização de serviço de maneira remota, né, que vai de encontro, né, ao avanço até do SUS também agora, que está possibilitando a gente ter esses atendimentos de maneira remota por meio de teleconsultoria, por meio de teleconsulta farmacêutica. Né? Então, a gente já dentro hoje, por exemplo, do departamento também, e alinhado já com uma diretriz também, a gente já tem um serviço em que a gente faz esse acompanhamento, a gente presta o cuidado farmacêutico para o usuário de um medicamento em específico também, né? Com possibilidade de aumentar isso, mas é por meio de teleconsulta, né? Então, pensando na nova realidade que a gente está, né, hoje, em que nem sempre as pessoas vão conseguir estar indo à unidade de saúde, indo na farmácia para poder ter esse atendimento. E hoje a gente vive muito essa realidade do digital, né? Não tem como fugir disso. Você quer complementar, né? Eu queria só falar, assim, que as diretrizes, é lógico, né? É parte de uma política, né? É uma forma de institucionalizar e de orientar o cuidado farmacêutico,
Mas mais do que uma vontade profissional, né, individual do profissional, ela veio a partir de uma necessidade social. Né? A gente está num cenário hoje em que a gente tem uma população cada vez mais envelhecida, né? Nós temos aí uma inversão da pirâmide etária, nós temos uma sociedade medicalizada, né? Com a predominância aí de doenças as crônicas não transmissíveis, né? Então, todo esse cenário faz com que cada vez mais as pessoas precisem de um profissional de saúde que as atenda, de um profissional que oriente e acompanhe o uso dos medicamentos, né? Então, parte daí. É muito fácil da gente observar essa necessidade social fora dos nossos trabalhos, né? Assim, como um cidadão mesmo, Sim. é quando alguém te pergunta, o que você faz? Sou farmacêutica clínica. Né? Dá essa impressão, o que é isso? Trabalho com cuidado farmacêutico. O que é cuidado farmacêutico, né? E quando você explica um pouquinho, é muito comum as pessoas falarem assim, conheço alguém que precisa disso. Sim. Ou assim, eu preciso, você me atende? Sim. É muito comum. Então, eu falo que, assim, dificilmente você vai explicar o que é cuidado, você vai explicar o que um farmacêutico clínico faz e a pessoa vai falar assim, não tem razão de ser. Né? E as diretrizes vêm para embasar isso, para falar assim, oficialmente existe diretriz para falar, orienta como fazer e precisa-se, né? É uma necessidade social. E é muito o que a Agnes falou, né? De levar levar a informação para as pessoas. Sim. As pessoas não sabem disso, né? Muita gente não sabe. E realmente é algo que o pessoal de casa, por exemplo, e pessoas mais velhas também, como você comentou, também não tem essa ideia de que o farmacêutico ele tem essa visão global, né? Então, realmente é algo muito, muito, muito importante da gente falar. Outra coisa também que vocês comentaram um pouquinho atrás e que eu queria que a gente voltasse, pegasse esse gancho, você comentou, Gisela, Agnes também, a Anne agora também, dessa questão das realidades dos municípios. Mas, por exemplo, como que funciona no trabalho de vocês essa questão do cuidado farmacêutico, das diretrizes, que no caso é aqui nacional, mas como que é essa realidade fora do Brasil e no Brasil, né? Existe por exemplo, essas diretrizes, elas foram baseadas em alguma coisa que já existe lá fora e a gente se adaptou para cá? Como é que é isso? Então, o Brasil ele tem essa abrangência continental, né? A gente diz que existe já uma complexidade em si, o Sistema Único de Saúde que nós temos, né? Que permite esse acesso, como a gente vê em outros países até, né? Muito menos. E então, a gente observa algumas experiências, sim, fora, né? Mas a gente sabe que aqui a gente tem um bom arcabouço, digamos assim, relacionado ao cuidado farmacêutico e as possibilidades, né, de se desenvolver a clínica. Mas a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, na Inglaterra, inclusive eles utilizam, né, o verbete pharmacy first pharmacy, no sentido de que é a porta de entrada para o sistema de saúde deles, né? Eles se colocam, né, nesse sentido de que a farmácia é o local, talvez, de maior acessibilidade. Você vai numa consulta médica de 6 em 6 meses, você tem uma doença crônica, né, que você controla. Você vai numa emergência uma vez a cada, né? Agora, na farmácia, as pessoas vão de forma constante, de forma frequente, né? Inclusive, não só para adquirir medicamentos, né? Então, assim, a gente verifica hoje também muito, muito potente, né? Os serviços farmacêuticos ocorrendo em farmácias comunitárias, né? Cada vez mais, a prescrição, a gente viu recentemente a PrEP, né? Outra vitória, né, para a área de vocês. Que era uma necessidade também que a gente viu. Isso já existe muito fora. A gente sabe que no sistema inglês, por exemplo, o farmacêutico prescreve muitos medicamentos, né? E isso auxilia muito a equipe de saúde que está mais focada no diagnóstico, né, em realizar outras ações. E o farmacêutico, ele fica realmente voltado para essa parte de qualificar a prescrição, de qualificar a escolha terapêutica, de acompanhar esse paciente. Então, isso a gente tem muito a andar ainda e aprender com essas experiências, né? A gente tem muitas experiências também em Portugal, na Espanha, né? Que a gente verifica também os serviços acontecendo nas farmácias. E tem algumas experiências também, como eu comentei, na Suíça, né? De prescrição farmacêutica,
de implementação de serviços na Austrália, nos Estados Unidos, em Canadá, que foram também, né, onde iniciou a farmácia clínica no mundo, assim, onde a gente tem os primeiros relatos também de acompanhar a paciente, né, no leito. Então, assim, a gente vê essas experiências ocorrendo, né, e a gente sabe que não, a ideia não é seguir um outro padrão, mas a gente tem que partir dessas experiências que já ocorreram no Brasil, no cenário real de prática, né? Usar toda a evidência que a gente tem científica, que as pesquisas nos trazem, do que já deu certo, do que já deu errado, mas aplicar a realidade brasileira. Então, assim, a gente tem um cenário muito rico. Aqui a gente tem toda a questão, né, das doenças também que a gente está trabalhando no cuidado farmacêutico, das doenças negligenciadas, né? Então, tem toda a questão de cuidado farmacêutico na tuberculose, que a gente está começando um projeto, hanseníase, o tabagismo, né? A malária. Nós temos toda a questão da saúde indígena também no nosso país e questões bem de doença crônica que são as mais prevalentes. Então, a gente também tem que focar, né, nessas doenças crônicas prevalentes, que são que acometem a maioria da população, né, por esses motivos que a Anne comentou, do nosso envelhecimento populacional e das mudanças epidemiológicas que a gente vem acompanhando. Então, assim, é uma construção, claro, baseada em modelos que a gente reconhece, a gente sabe e valoriza, né? Baseado em evidência que deram certo, que deram errado, que a gente aprende também com aquilo que dá errado. E baseado na interpretação de trazer para dentro da nossa realidade. Perfeito. E eu friso muito nisso, né, quando a gente faz as nossas visitas técnicas, que cada realidade é única. A gente não tem um modelo, né? Não pode existir um modelo que venha de cima para baixo. A implantação do cuidado, o saber das necessidades da população, ele acontece na ponta. Então, o município aqui de Goiás é uma realidade, um município, assim como o município lá do interior do Rio Grande do Sul é outro totalmente diferente. E é o mesmo país. E até aqui, regionalmente, Gisela, existe essa diferença entre os próprios municípios, né? É Então, muito local. É bastante local. Então, a gente sempre frisa isso, baseado nas necessidades locais, né? E isso é bem interessante porque a Gisela estava até comentando, por exemplo, da realidade de Goiás, né? Nessa questão do cuidado farmacêutico. E o que a gente pode trazer ali para os nossos ouvintes, para quem assiste a gente? Quais obstáculos ou coisas boas, né? Experiências exitosas, assim, que a gente teve em relação ao Goiás, Gisela? Você poderia trazer alguma... Em relação, assim, a políticas estaduais, o que a gente tem trabalhado, né, dentro do estado de Goiás? A questão muito das capacitações. Então, nós criamos com os municípios uma agenda de educação permanente em saúde. Então, todos os meses, na última quinta-feira do mês, está lá sagrado, a gente tem uma agenda com os farmacêuticos dos municípios. Então, a gente faz de forma virtual, né, que foi o que facilitou para a gente conseguir maior número de participantes. E dentro de todos os temas das capacitações desse ano foram todas voltadas para o cuidado. Inclusive, nós tivemos a Anne participando com a gente em uma delas, que ela falou muito do cuidado farmacêutico em saúde mental, né? Especialista. Já estamos importantíssimo, né? Então, a gente tem tentado, né, mostrar para os nossos profissionais que, às vezes, ele não precisa de tantas ferramentas para começar, mas ele precisa começar, né? Então, vamos começar de alguma forma, não vamos esperar o cenário ideal, né? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir esse cenário, né? E temos também pensado também, quanto política do Estado, o incentivo, né? Financeiro mesmo, ter mais farmacêuticos nos municípios, porque a gente vê que dentro do estado de Goiás a gente tem muitos municípios com um único farmacêutico. E aí, assim, é humanamente impossível a gente pedir que esse profissional, ele estude para poder fazer isso e ainda tenha que dar conta de todas as licitações, controle de estoque, né? Muitos ainda fazem registro no livro de psicotrópicos. Então, assim, ao longo do estado de Goiás, a gente vê experiências muito distintas. Enquanto uns já estão avançando bastante, outros ainda estão lá atrás. E outra coisa que a gente tem tentado também ter rigor é que nos nossos hospitais hoje, nós somos a gente tem a terceirização da gestão, né? Por OS, é uma gestão por OS. Então, a gente tem tentado fiscalizar e incluir dentro desses contratos de gestão os indicadores de farmácia clínica, para que a gente consiga fazer a clínica
instituir, né, a farmácia clínica dentro de alguns hospitais. Porque a gente tem visto o quê? Que às vezes você fala farmacêutico clínico, pergunta, mas o que ele vai fazer mesmo? Né? Sim. Então, a gente tem, enquanto a gente já tem outros que já tem 6 farmacêuticos exclusivos para fazer farmácia clínica em um hospital, a gente tem hospital que nem começou ainda. Né? Então, a gente tem buscado, enquanto gestão, de todas as formas, né, as frentes que a gente consegue atacar para a gente poder evoluir na questão do cuidado dentro do estado de Goiás. Tive a honra de participar, né, num momento desse de capacitação com os farmacêuticos do estado. E você vê, assim, como que os farmacêuticos têm interesse e têm sede de aprender a fazer, né? Muitas vezes, é óbvio que tem aquele farmacêutico perfil que é técnico gerencial, que ele está lá para executar a nossa formação, permite aí várias áreas de atuação, né? Isso tem um lado bom e tem um lado meio conflituoso dentro de nós mesmos. Mas existe essa sede profissional, entende? O próprio farmacêutico que está em determinados ambientes, ele percebe a necessidade dele aprender e dele executar essas ações voltadas para o cuidado. E a gente vê muito, assim, dentro das unidades de saúde, muitas vezes o enfermeiro, ele está assumindo questões que deveria ser do farmacêutico, né? Então, a gente vê, assim, muito, mas isso não é o enfermeiro que faz? Para que o farmacêutico vai fazer isso? O enfermeiro já faz isso. Será que ele faz, né? E, assim, o enfermeiro tem tantas outras coisas que ele precisa se preocupar também dentro da unidade. Então, assim, a gente tem feito um resgate mesmo, né? E a gente tem que trabalhar isso na nossa própria consciência. Até mesmo eu, que não estou diretamente ligada ao cuidado, né, nas atividades de gestão, a gente precisa muito se colocar no lugar daquele que está lá na ponta e pensar, isso que eu estou falando, isso que eu estou querendo que ele faça é mesmo viável ou não, né? Então, a gente precisa muito ficar nesse se colocando no lugar do outro. Perfeito. E outra questão também que eu tenho, que acredito que até a Agnes mencionou um pouquinho, que a gente aqui vai e volta, né, na nossa conversa. Agnes, como que é, então, importante que os órgãos reguladores também apoiem essas políticas, essas diretrizes? Por que é importante que esses órgãos apoiem? Então, nada se faz sozinho e de forma isolada, né? Quando a gente pensa na implantação do cuidado, a gente pensa que existe até uma etapa de sensibilização, que a gente trabalha muito a questão da sensibilização dos gestores, né? A sensibilização dos próprios profissionais farmacêuticos, né? Então, existe esse trabalho prévio, inclusive quando a gente vai nas oficinas, né? E obviamente, a questão da regulação, ela anda junto, né? Ela é digamos assim, é um apoio a que aquela implementação, ela realmente ocorra dentro das normas, né, dentro da regulamentação profissional sanitária e também que ela seja sustentável. Para ter sustentabilidade, para que a gente tenha um serviço que tenha sustentabilidade, ele tem que estar apoiado, né, e ele tem que ter uma institucionalização, que a gente diz também que é muito importante, que é uma das nossas diretrizes, né, a questão de você colocar, por exemplo, a política estadual de cuidado farmacêutico ou a política municipal de cuidado farmacêutico, que replica também o que nós colocamos nas diretrizes nacionais, né? E faz com que o cuidado esteja sendo pautado no município, no estado, em todos os níveis de atenção à saúde, dentro dos hospitais, né, Janine, também a gente tem essa preocupação que ele esteja pautado em todos os níveis de atenção à saúde. Então, na forma de... Se a gente estiver pautado, a gente vai ter, por exemplo, metas específicas, né, e a população tem um papel primordial nisso, no controle social, porque quem está lá no município, né, construindo o plano municipal de saúde, o plano estadual de saúde, né, tem um papel muito importante para pautar essas questões. Só que muitas vezes é o nosso papel também de mostrar o que é o cuidado farmacêutico, né? E a população se apropriar do tema para justamente ela ver aquilo como um direito e também ver aquilo como uma luta, né? Em todos os níveis também de atenção à saúde. Então, é algo que realmente anda tudo junto, né? Se a gente não conseguir dar conta de todas essas frentes, a gente acaba não conseguindo a integralidade que a gente tanto quer. Sim.
Perfeito. E a gente tem falado bastante aqui sobre o cuidado farmacêutico já trazendo para o âmbito do próprio profissional, né? De como que isso é importante para o profissional, mas e também falamos para a sociedade. Mas, Jânio, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, por exemplo, como que os pacientes têm recebido isso, né? Como vocês têm alguma informação, seja do Ministério ou até mesmo aqui do nosso estado, de como que tem sido para o paciente? Ele se sente mais confiante, assim, com esse cuidado global? Ou ele tem procurado mais esses serviços? Como que vocês observam isso na realidade de vocês mesmo? Aí eu gostaria de ouvir cada um, por favor. Assim, eu vou falar um pouco da minha realidade, que é na área hospitalar, né? Onde eu fiz residência e depois Ótimo. trabalhei mais muito tempo também, agora eu estou na gestão. Mas, assim, tem aquele primeiro momento que é o de sensibilizar mesmo, né? O usuário, o paciente ali. Eu nunca trabalhei num balcão de farmácia, então não posso falar. Mas a gente vê, por exemplo, dentro do hospital, quando você faz uma visita beira-leito, né? Quando você vai entrevistar o paciente ali, você faz uma anamnese, você coleta aqueles dados dele, e você explica para ele, né? Qual que é o seu papel ali, por que você está ali, você vê uma diferença muito grande, entendeu? Ou então no momento, por exemplo, da alta, né? No momento quando você vai fazer uma orientação de alta, em que você explica para o paciente, dá aquela orientação de todos os medicamentos que ele está utilizando, qual que é a importância, né? Então, isso é muito importante. A mesma coisa no ambulatório, né? O paciente, quando ele recebe esse tipo de atendimento, uma vez, no segundo momento em que ele for lá ter acesso àquele medicamento, ele vai querer saber novamente sobre aquilo. Não porque ele não está orientado, mas é porque ele já se apoderou disso. Não, é meu direito, então eu quero saber. É isso aqui, entendeu? E aquela coisa, fala para um, fala para o outro, não, mas tem um farmacêutico pode fazer isso. Não pode, porque não é só dar informação, às vezes tem algumas estratégias que a gente utiliza para poder trabalhar a adesão, né? Então, de você montar uma tabela que vai auxiliar aquele paciente a utilizar aquele medicamento. Você vai fazer uma sinalização, por exemplo, numa caixa, né, do medicamento, ou então numa cartela, para poder justamente você trabalhar essa adesão, né? Eu tenho uma história de uma paciente que eu tive que ensinar ela a contar de 1 até 10 para ela poder conseguir fazer o uso do medicamento. Ela era uma paciente que ela tinha um problema de circulação muito grave, ela tinha risco iminente de morte a qualquer momento, entendeu? E ela já tinha tido 2 internações em que foi única e exclusivamente feita a prescrição. Ela foi para casa com aquele medicamento, ela não conseguia ler, ela não conseguia entender. A família também é uma rede de apoio um pouco fragilizada. E ela reinternou 2 vezes. Aí eu peguei e falei, não, pera, o que está acontecendo? Fui lá, olhei, ensinei ela a contar, a gente fez aquela lista daqueles medicamentos, esse medicamento aqui a senhora vai usar a tal hora, né? Então ela ia se orientar para poder usar contando. De manhã eu vou tomar 3, aqui eu vou tomar 4, aqui 2. Né? Então, assim, realmente a gente falar, a gente quebrar esse gelo, assim, ir lá e fazer essa orientação, entendeu? Garantir esse direito para o usuário. E aí, a partir desse momento, a gente passa a ser procurado, seja para o usuário, seja pelos profissionais onde a gente está atuando, né? Tem essa dificuldade no primeiro momento, mas isso aí depois a gente já está institucionalizado, né? Já faz parte já da rotina do ambiente onde a gente está inserido. E a gente tem muito ainda para avançar, viu? Porque na nossa última reunião que a gente estava tendo com os farmacêuticos, até quem participou com a gente foi a doutora Tatiana Matheus, lá do HC, né? E surgiram questões assim, e aí, como que eu faço uma dispensação para um paciente que é surdo? Ou como que eu faço a dispensação para o paciente que é cego, né? Então, assim, a gente ainda tem muitas coisas ainda para se qualificar, né? Que a gente ainda não está pronto para se deparar com aquela situação ali, né? Mas que ela acontece todos os dias. Toda a unidade de saúde tem uma pessoa com necessidades especiais. Então, a gente ainda precisa pensar, ser criativo para a gente driblar, né, essas situações. E a equipe procura, né? O mais interessante é isso, né? Por exemplo, no hospital, né? Você, quando se coloca a fazer esse tipo de serviço, a equipe passa a te procurar, a equipe da enfermagem, né? E você para de estar executando atividades que eles estariam fazendo ali. Exatamente. A equipe médica, né? Assim, dependendo do lugar, né? Por exemplo, vai usar um antibiótico. Como que eu vou preparar esse antibiótico aqui? A enfermagem vem e te pergunta. Né? Isso lá num aspecto do cuidado farmacêutico, o médico, como que eu vou acessar esse medicamento aqui que é do alto custo, por exemplo. Às vezes não sabe, né? Porque precisa de uma documentação, então precisa de uma orientação mais assertiva também. Então a gente passa a ser procurado. Em unidades onde a gente tem já esse cuidado bem estabelecido, o próprio médico fala, você sai da consulta, você vai passar com o farmacêutico. Né? Então o próprio médico
né? A própria equipe, ela vê com bons olhos, a partir do momento em que a gente mostra, né? Olha, eu posso contribuir no cuidado desse paciente dessa forma. E aí a própria equipe vai começar a te demandar, né? A respeito disso, não só o próprio usuário. Eu acho que é importante salientar, né? O cuidado, ele é revolucionário. Quando a gente se coloca no papel de profissional que cuida, a gente se coloca no papel de alguém que está ali para observar as necessidades do outro, né? Da pessoa. E a pessoa é repleta de necessidades. Então, assim, quando as experiências que eu tive no cuidado, tanto na implantação do cuidado no Rio Grande do Sul, em que quando a gente começou a ofertar o serviço de telecuidado para a população com asma e DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença crônica também, assim como a asma respiratória, né, que afeta uma porcentagem da população bastante importante, né, principalmente lá no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. E a gente começou a ofertar, no momento da pandemia, um serviço que era o cuidado farmacêutico de forma remota. E tinha grupos específicos, porque quando você vai começar a ofertar um serviço de cuidado, você não vai poder ofertar para toda a população ao mesmo tempo, porque você tem que se organizar, ofertar para grupos específicos, pilotar, depois verificar se deu certo, né? Então, a gente ofertou para pessoas idosas com asma e com doença pulmonar obstrutiva crônica. E as pessoas que não entravam nesse rol ligavam para a ouvidoria para solicitar aquele serviço, porque viram na rádio, viram que estava sendo divulgado um serviço e eles buscaram esse serviço. Então, isso, para mim, é um indicativo de que realmente ele cumpre um papel que é de cumprir o papel social das necessidades do indivíduo, né? Do que a pessoa tem a necessidade de ser cuidado. Então, assim, o cuidado, ele é revolucionário nesse sentido. Quando a gente se coloca no papel de cuidador, a equipe, ela também nos, digamos assim, aciona, né? Então, eu me lembro que quando a gente começa a falar do cuidado, de repente, uma outra equipe, né, Jânio, de uma outra secretaria, solicita que a gente faça a revisão de uma política que esteja sendo lançada, para que a gente coloque esse olhar, né, relacionado ao cuidado ao paciente, voltado para o uso do medicamento. Então, assim, a gente começa também a ser valorizado nesse sentido, né, e também faz com que, se a gente tem o foco no cuidado da pessoa, a gente consegue manter, né, o nosso serviço sempre no caminho, né? Sim, sim, com certeza. E Anne, você considera, por exemplo, tudo isso que a Agnes falou, que a Gisela falou, que o Jânio também falou, por exemplo, do farmacêutico, ele está tendo que se atualizar o tempo inteiro, hoje, né, principalmente nessa questão da capacitação, como você bem colocou, não só profissional, mas acredito que também no âmbito pessoal, porque você lidar com pacientes das mais diferentes realidades, seja ali como a Agnes mencionou anteriormente, ambientes, comunidades, pessoas com alguns tipos de deficiências. Então, esse é o futuro da farmácia, do cuidado farmacêutico, assim, para você? Você acha que essa atualização, essa capacitação, essa construção, na verdade, porque eu vejo, pelo que vocês falaram aqui, que o cuidado farmacêutico é uma construção diária, né? Não é uma caixinha ali. Toda hora está mudando, porque a realidade muda, a nossa vida muda, a população muda. Então, você entende que o futuro da farmácia, do cuidado, seria isso? Ou além. Tem uma frase que eu uso quando eu posto alguma coisa que é assim, eu falo assim, o cuidado farmacêutico é real. E eu acho que ele é real e ele não tem mais volta. O cuidado, embora a gente fale assim de uma forma muito simples para poder acessar as pessoas, né? O cuidado farmacêutico, ele vai muito além de uma orientação posológica, né? De uma orientação, ou até mesmo de um serviço que um outro profissional muitas vezes tenta fazer, mas ele é recheado e permeado de saberes técnicos que só o farmacêutico tem, né? Nós passamos 5 anos numa universidade, numa formação voltada para o medicamento. Então, nós estudamos toda a fisiologia do corpo humano voltada para o uso do medicamento, todas as técnicas de fabricação, de preparo, de uso. Então, os nossos saberes não podem ser comparados, isso sem querer diminuir ou, né, melhorar, se nos colocarmos superiores a qualquer outra categoria profissional, porque, afinal de contas, nós precisamos trabalhar como uma equipe interdisciplinar e multidisciplinar. Mas os saberes que o cuidado fornece, né, os saberes que permeiam o nosso trabalho,
ele fornece à população um tipo de cuidado que é necessário e que não tem mais volta. Hoje as pessoas pedem. E como a Agnes falou, o indivíduo que recebe o cuidado farmacêutico, ele quer mais. A equipe multiprofissional que trabalha com o farmacêutico clínico, ela quer, ela necessita, ela demanda, ela pede, porque são saberes e são informações que são próprias do farmacêutico. E eu digo isso de boca cheia. Isso é nosso, né? E eu acho que a gente está fazendo um papel bonito de se fazer cumprir o nosso saber na prática. Nossa, que lindo, né, gente? Eu já fiquei até, caramba, aprendi muito hoje, muito emocionada. Mas realmente, então, eu percebo que o cuidado farmacêutico, ele é real, ele é transformador, ele é uma construção. Eu estive aqui com pessoas muito especiais, com pessoas especialistas, convidados especiais aqui que o CRF me deu essa oportunidade de entrevistar, a gente fazer esse bate-papo. E, infelizmente, o nosso tempo acabou, como eu sempre falo, né? O que é bom dura muito pouco, principalmente quando a gente está aqui reunido para essas conversas. Mas eu espero, o convite já está feito, que vocês voltem, tá? Em breve, para que a gente possa aprofundar mais, para que a gente possa falar mais também sobre outros assuntos. E antes da gente dar tchau para o pessoal de casa, eu gostaria que cada um de vocês deixasse, então, uma mensagem para quem está em casa nos ouvindo ou nos assistindo, uma mensagem sobre a importância, né, das pessoas também olharem para os farmacêuticos com esse olhar global mesmo, de tentar entender. Então, assim, acho que hoje a gente pode sair daqui tendo essa ideia mesmo de reforçar, né, de que o farmacêutico, ele tem esse cuidado global, esse cuidado de uma forma geral com o paciente, e de que as pessoas podem e devem procurar o farmacêutico, né, porque esse profissional está ali mesmo para ajudar, para orientar de todas as formas. Então, Jane, por favor, quero que você dê aí a sua mensagem final para o pessoal de casa que acompanhou você. Eu acho que complementando o que a Anne colocou, que o cuidado é real, a Agnes que ele é revolucionário, né? Então, eu só queria colocar que o cuidado é agora, né, gente, também. Sim. A gente vez ou outra fala isso, então, pensando até nessa questão desse futuro, né? Então, eu acho que orientar a população mesmo, né? Que na dúvida, né? Sobre um medicamento, se tiver qualquer dúvida ali, será que esse aqui é o medicamento? Tá certo, não tá certo? Será que eu devo tomar ele com isso? Será que eu posso misturar ou não, entendeu? Tipo assim, procura, né? Procura o colega, vai na unidade de saúde, né? Para poder ter essa orientação. A gente acha muito que o medicamento ele é isento, né? De qualquer tipo de problema, né? Os dados, né? Que a gente falou aqui de maneira bem superficial, mas que a gente tem discutido aí, mostram que não é uma tecnologia inofensiva. Ela, quando utilizada corretamente, ela traz sim seus benefícios, né? Mas quando ela não é utilizada da maneira correta, ela tem seus malefícios. O cuidado farmacêutico ele vem justamente para isso, né? Então, o futuro que eu acho do cuidado farmacêutico, e que eu acho que, né, ele é agora e ele, né, vai avançar muito, é justamente por isso, porque a gente tem uma população envelhecendo, uma população, né, utilizando cada vez mais medicamento, né? Então, o farmacêutico ele tem esse papel, ele tem essa responsabilidade, essa capacidade, né, de garantir que aquele medicamento ele vai estar sendo utilizado corretamente e as pessoas vão se beneficiar, né, do uso daquele medicamento. Então, é agora, gente. Perfeito. Bom, o recado que eu tenho é bem parecido, né? Procure o farmacêutico na unidade de saúde em que você vá. Se você vai retirar medicamento, pergunte se aquela pessoa que está te entregando o medicamento é um farmacêutico. E tire todas as dúvidas que você tiver a respeito daquele medicamento, né, com o farmacêutico, seja na unidade pública, seja na unidade privada. Muitas vezes a gente tem receio também de chegar numa unidade privada, né, numa farmácia comunitária, e perguntar sobre o farmacêutico. Então, pergunte pergunte, né, se o profissional está presente, tire todas as dúvidas, mesmo você achando que aquela dúvida é boba. Mas muitas vezes uma pequena intervenção ali pode fazer toda a diferença no seu tratamento, né? Então, não tenha receio de procurar o farmacêutico. Obrigada, Gisela. Obrigada, Jânio. Agnes, por favor. Então, a minha mensagem final é mais no sentido de... o cuidado farmacêutico são pessoas cuidando de pessoas, né? E nós viemos para cuidar e agora estamos nesse momento do agora, né? O momento do é real. Então... sempre que vocês utilizarem algum medicamento, saibam que o medicamento pode causar dano, né? Ele tem um potencial de dano. Antes de qualquer coisa,
saibam, né, o que vocês estão utilizando, né, vão atrás da informação e também desse cuidado que é direito de todos, né, e o farmacêutico que nos ouve, por favor, leiam as diretrizes nacionais do cuidado farmacêutico, né, sigam as diretrizes e sempre que puder, a gente está aqui também para apoiar. Obrigada. Bom, meu recado é o mesmo, eu acho que de todo mundo, né? A gente sempre bate na tecla do uso racional de medicamentos, quem é da farmácia clínica e até quem é de outras áreas. A gente parte do princípio do uso racional, que é o medicamento certo, para a condição certa, para o indivíduo certo, durante o intervalo de tempo correto. Isso é muito importante para garantir mais do que a restauração da saúde, para a promoção da saúde, né? Prevenção e promoção à saúde das pessoas. E pode ter certeza que o farmacêutico é o profissional correto para te orientar nesses casos. Então, não tenham dúvidas em relação a esse quesito de serviço que nós podemos oferecer e nem se sintam desencorajados a buscar informações. Vamos fazer uso racional de medicamentos. Muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui comigo e com o pessoal de casa. Então, Jânio, Gisela, Agnes, Anne, muito obrigada. Obrigada a você aí que acompanhou mais um episódio do nosso podcast Farmácia em Prosa. Eu te espero no próximo episódio também. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, CRFGO, @CRFGO. Procure a gente também no Facebook, no YouTube, no Spotify. Você pode ouvir o nosso podcast, já tem alguns episódios lá. E a gente se encontra na próxima também. Tchau, tchau, gente.